2 Viver em outro mundo. Capítulo 126. Julie era uma plebeia que vivia na cidade casa. Ela nasceu de uma família pobre, nunca frequentou a escola e mais tarde se casou com um carpinteiro. Seu marido era um bom carpinteiro e ela deu à luz 2 filhos. A vida foi muito boa. De tempos em tempos, eles eram capazes de comprar vegetais mágicos. A casa de Julie não ficava longe da loja Marquet. Geralmente, ela iria lá para comprar coisas porque tinha uma boa reputação e seus preços não eram altos. Hoje, Julie foi à loja Marquet para comprar algumas necessidades diárias, porque o marido acabara de fazer um negócio, ganhando 5 moedas de ouro. Ela pensou em comprar um rabanete mágico, para que pudesse preparar em casa para eles comerem. A razão pela qual ela iria comprar um rabanete mágico era por causa de seus 2 filhos. Eles agora estavam indo para a escola na Academia de Magia Casa do Distrito Leste, e seus resultados foram muito bons. Ouvindo a professora da escola, ela sabia que, se seus filhos comerem mais vegetais mágicos, eles seriam mais propensos a se tornarem magos. Os pais queriam que seus filhos correspondessem a algo, então Julie e seu marido simplesmente comiam menos apenas para que seus filhos pudessem comer um vegetal mágico toda semana. Para um plebeu médio, isso já era uma quantia muito boa. Julie ficou surpresa no momento em que entrou na loja Marquet por causa dos rabanetes mágicos que viu na área de vegetais. Os rabanetes mágicos eram certamente algo que ela reconhecia, porque muitas vezes era o único vegetal mágico que ela podia comprar. A razão pela qual Julie estava atordoada era porque esses rabanetes mágicos não pareciam os mesmos que ela comprara antes, que eram curtos e tinham uma forma bizarra. Esses rabanetes mágicos eram longos e mácios, redondos e retos. Olhando para isso, você não poderia deixar de querer dar uma mordida. No momento em que Julie se aproximou, um dos empregados imediatamente foi até ela e sorriu. Olá, este é o mais novo rabanete mágico da nossa loja. É de alta qualidade, melhor do que qualquer outro no continente. Quando Julie viu os rabanetes mágicos, embora relutasse um pouco, ainda queria comprar um pouco. Mas esses rabanetes mágicos pareciam pesar no mínimo 2 kg, o que faria com que custassem 23 moedas de prata. Para ser honesta, ela mal podia suportar gastar tanto dinheiro. No entanto, por causa do que o funcionário disse, Julie pegou um rabanete mágico e murmurou: eu acho que posso comprar um para provar ele. O empregado sorriu imediatamente. Depois de dizer-lhe que o rabanete pesava um pouco mais de 3 kg, Julia pagou o dinheiro e levou o rabanete de volta para casa. Na hora do almoço, Julie usou metade do rabanete para fazer uma sopa. Seu filho mais velho, de 12 anos de idade, estava oficialmente começando a aprender magia. Quanto mais cedo ele pudesse dominar a meditação e sentir o poder da magia, maiores seriam suas realizações no futuro. Foi justamente por isso que Julie e seu marido insistiram em que seus filhos comessem vegetais mágicos pelo menos uma vez por semana. Foi uma simples refeição de pão e sopa de rabanete mágico, que mostrou que eles estavam tendo uma vida boa. Você deve saber que muitos plebeus na cidade casa só comem 2 refeições por dia, e essas refeições geralmente consistem apenas de alimentos básicos, como arroz de bambu. O marido de Julie, Holly, viu a sopa de rabanete mágico na mesa e perguntou: você comprou rabanetes mágicos hoje? Eu comprei alguns na loja Marquet. Eles dizem que é o melhor rabanete mágico do continente. Holly não disse mais nada quando se sentou e comeu. O filho mais velho e mais novo deles, Rory e Rose, também entraram e tomaram um gole de sopa. Só bebendo a sopa já fez Rory se sentir surpreso. Mamãe, a sopa de hoje tem um ótimo sabor. Rose sentiu, concordando. Julie sorriu para seus 2 filhos, seu coração cheio de alegria. Então Holly bebeu a sopa e também ficou chocado. Ele virou-se para Julie e disse: a sopa de hoje realmente tem um ótimo sabor. Julie congelou por um momento, depois se abaixou e também bebeu um bocado de sopa. Sim, de fato, era mais gostoso do que qualquer outra sopa que ela fez antes. Não só a sopa tinha bom gosto,
Ela também sentiu algum calor percorrendo seu corpo depois de beber. Ela ficou muito intrigada quando todos terminaram a refeição. Depois disso, Julie limpou a mesa enquanto seu filho Rory foi para o seu quarto meditar. Rory era um garoto sensato. Ele sabia que os seus pais não tinham felicidade, então ele queria aprender magia o mais rápido possível. Um dia, ele se tornaria um mago e daria aos pais uma vida melhor. Hoje, assim que ele começou a meditar, Rory se sentiu muito diferente. Ele encontrou-se sentindo traços de energia ao redor dele. Era como estar em um estranho mundo novo, onde ele estava cercado por pequenos pontos coloridos de luz. Tentando sentir essa luz, ele não esperava que de repente a luz começasse a entrar em seu corpo. Rory acordou. Ele não era tão velho, mas ele estava aprendendo teoria mágica em sua escola por alguns anos. Mais recentemente, sua professora começou a ensinar-lhe a meditação e como seria quando meditava com sucesso. Rory, empolgado, deu um pulo e correu para fora da casa, gritando: "Mãe, eu posso meditar! Eu posso meditar!" Isso alertou Rory e Julie. Ambos correram para fora da casa e deram uma olhada de surpresa para Rory. "Filho, o que você disse? Você realmente aprendeu meditação?" perguntou Julie. Rory animadamente balançou a cabeça para cima e para baixo. "Sim, eu finalmente meditei. Eu posso sentir os elementos mágicos, assim como a professora disse." Julie e Rory começaram a se sentir excitados, mas também sentiram que algo estava estranho. Eles não entendiam como Rory poderia de repente aprender a meditar tão rápido. Ele tinha acabado de começar a aprender a meditação há 10 dias. Sua professora havia dito a eles que, embora seu filho fosse um menino talentoso, mesmo que ele não tivesse comido muitos vegetais mágicos, levaria pelo menos um mês antes que ele pudesse sentir os elementos mágicos. Foi por causa disso que Julia e Rory se sentiram estranhos. De repente, Julia pensou no rabanete mágico que comprara. Com esse pensamento, ela imediatamente correu para a cozinha e cortou um pedaço de rabanete mágico. Depois correu de volta e entregou a Rory. "Filho, coma este pedaço de rabanete e veja como se sente." Rory viu o que Julia fez. Depois ele entendeu. Ele ficou parado imóvel enquanto olhava para o filho. Quanto a Rory, ele não entendeu muito bem, mas foi obediente enquanto comia aquele pedaço de rabanete mágico. Depois de comer, Rory sentiu um pouco de calor percorrendo seu corpo. Sua mente nunca tinha estado tão desperta antes. Então ele imediatamente correu para o seu quarto e sentou-se de pernas cruzadas. Julia e Rory também foram ao quarto de Rory, onde viram o quão rápido ele estava entrando em meditação. Por causa disso, eles simultaneamente correram direto para a loja Marquee. Situações semelhantes ocorriam em toda a cidade e casa, quer fossem eles plebeus ou a pequena elite. Seus filhos tinham um bom talento mágico, mas como não eram tão ricos quanto os grandes nobres que podiam comer vegetais mágicos como salgadinhos, os filhos levariam algum tempo para sentir os elementos mágicos. O rabanete mágico de Zhao tinha várias vezes mais elementos mágicos do que os outros rabanetes mágicos comuns, talvez até 10 vezes mais. Era quase como uma pílula que estimularia o talento mágico de seus filhos, permitindo que eles sentissem os elementos mágicos a uma velocidade muito acelerada. Mesmo que os pais não entendessem a magia, eles poderiam ver que tinha algo a ver com aquele rabanete mágico. Então todos imediatamente correram para a loja Marquee para comprar mais rabanetes mágicos. De manhã, Laura conseguiu vender 2.000 catidos rabanetes mágicos de Zhaoai, mas logo após o almoço eles estavam esgotados. Ao ver todas aquelas pessoas em sua loja, Laura ficou surpresa. Ela achava que levaria de 3 a 5 dias para vender um gin de rabanetes mágicos, então ela não esperava que eles seriam vendidos em menos de um dia. Aqueles rabanetes mágicos eram agora seus maiores vendedores. Laura rapidamente perguntou o que estava acontecendo, e ela descobriu que muitas crianças na cidade e casa tinham finalmente meditado com sucesso depois de comer aqueles rabanetes mágicos. Ela sentiu a cabeça se afastar. Naturalmente,
Ela acreditava que não era possível dominar a meditação apenas por comer um rabanete mágico, mas deve ter desempenhado um papel importante. Caso contrário, como todas essas crianças poderiam aprender a meditar. Mas se era verdade ou não, desde que a palavra vazasse, isso só aumentaria a reputação da loja Marquei. Mesmo aqueles que estavam apenas curiosos certamente iriam à loja comprar algo. Viver em outro mundo. Capítulo 127. Laura não tinha certeza se trazer esses rabanetes era uma coisa boa, mas todos os rabanetes de Zawa estavam esgotados. Assim que as pessoas ouviram falar destes rabanetes, eles correram para a loja assim que as notícias sobre o seu efeito tornaram-se generalizados. Com a demanda aumentando e todos os clientes se aglomerando no balcão, Laura ficou preocupada com a ocorrência de acidentes. Laura ordenou ao vendedor para anunciar que os rabanetes mágicos especiais estão atualmente esgotados e eles terão que esperar pelo reabastecimento de seu estoque. Depois de dar a ordem, Laura imediatamente foi em direção à sala de estudo de Kun para relatar sobre o assunto. Depois de ouvir, Kun se virou para Laura. Jovem senhorita, acho que deveríamos nos encontrar com o Sr. Zawa imediatamente. Devemos perguntar quantos desses rabanetes mágicos ele pode fornecer a cada mês e se ele poderia apoiar esse tipo de demanda. Precisamos aumentar nossa escala de cooperação imediatamente. O que você acha? Laura assentiu. Bom, iremos amanhã na Montanha de Pedra para ver o Sr. Zawai. Vovô Kun, esses rabanetes mágicos poderiam realmente ter tal efeito? Como tantas crianças puderam de repente sentir o elemento mágico depois de comer um pouco de rabanete? Kun forçou um sorriso para Laura. Minha pequena Laura, nem todo mundo pode comer vegetais mágicos desde a infância até a idade adulta como você. As pessoas comuns não podem comer vários vegetais mágicos durante todo o ano. Possivelmente o talento mágico poderia ser muito alto entre eles, mas porque eles não podem comer vegetais mágicos para ajudar a sentir a magia em primeiro lugar, estudos adicionais de magia e de batalha tornam-se grandemente atrofiados em comparação aos filhos de nascimento nobre. Nestes rabanetes mágicos do Sr. Zawai, a concentração mágica é muito alta. As pessoas que comem regularmente vegetais mágicos podem não sentir diferença, mas aqueles que não comeram muitos vegetais mágicos no passado sentirão esses efeitos intensamente. É como uma pessoa que não toma suplementos de repente sentindo o impulso de uma pílula de alta qualidade. Embora para uma pessoa que toma suplementos regularmente só se sentiria como que tomando uma medicina ordinária. Laura sentiu, esse realmente era o caso. Quando ela comeu o rabanete mágico de Zawai, Laura sentiu que o rabanete mágico estava delicioso. Embora ela tenha notado que o elemento mágico dentro era mais forte do que o rabanete mágico comum, ela só o comparava com outros vegetais mágicos de alta qualidade. O elemento mágico desse tipo de rabanete mágico não parecia tão especial para ela. No entanto, ela havia esquecido. Nem todos neste mundo são capazes de crescer comendo vegetais mágicos como ela. Afinal, alguns plebeus não comeriam um único vegetal mágico durante toda a vida. Kun olhou para Laura e disse, devemos dar as mãos a Zawai e sua organização o mais rápido possível. Há também uma chance de que o Sr. Zawai tenha um grande potencial no futuro. Laura deu a Kun um olhar confuso. Vovô Kun, o que você quer dizer com isso? Kun olhou para Laura e não pôde evitar suspirar em seu coração. Laura era muito jovem. Embora fosse inteligente, ela não pensou em assuntos de longo prazo. Ele então explicou para ela, embora eu tenha conhecido Zawai apenas uma vez, notei algumas coisas. A extensão do território de Zawai ainda é desconhecida, mas a fertilidade da terra é muito alta e pode produzir vegetais mágicos de alta qualidade. É possível que Zawai tenha ofendido alguém, portanto ele é incapaz de revelar sua identidade. Ele está evitando lidar diretamente com grandes empresas, portanto, ele veio até nós. Por causa de sua conexão com você, ele tem mais confiança em nós do que em uma grande empresa. Laura sorriu e assentiu. Sim, também acho que se Zawai não tivesse ofendido alguém, ele não teria razão para trabalhar conosco.
Kun assentiu. Zhao Ai pode ser dito como uma pessoa muito inteligente. Ele sabia que trabalhar conosco iria garantir a qualidade de carga dobrada como publicidade. Portanto, ele nos deu os melhores rabanetes mágicos. Mas, pequena Laura, você também deve prestar atenção neste ponto. Ele nos forneceu todos esses rabanetes mágicos de alta qualidade, mas não trabalhou com mais ninguém. Se ele não trabalhou com outros até agora, isso significa que esses vegetais mágicos não foram vendidos e apenas consumidos. Laura sorriu e permaneceu imóvel enquanto parecia entender um pouco. Kun olhou para a reação de Laura e mostrou um leve sorriso. Se uma pessoa come esses vegetais mágicos, então seu corpo será diferente comparado com o de uma pessoa comum. Embora Zhao Ai não tivesse muitos subordinados, se ele tivesse rabanetes mágicos extras o suficiente, seus subordinados poderiam comer esses vegetais mágicos. Atualmente neste continente, você acha que há soldados privados que podem comer vegetais mágicos como este? Não, não há nenhum. Mesmo entre os grandes nobres, apenas os soldados mais poderosos podem comer vegetais mágicos. Se os soldados de Zhao Ai tiverem tal tratamento, o que o futuro dele reserva? Embora a análise de Kun não fosse inteiramente precisa, já que era impossível saber da existência do espaço, ele estava realmente certo do que Zhao Ai estava planejando fazer. Zhao Ai quer que todos os seus subordinados comam os vegetais e a carne que seu espaço produzirá, o que fará melhorar seus físicos. Laura tinha um olhar brilhante em seus olhos. Vovô Kun, você quer dizer que o Sr. Zhao Ai se tornará cada vez mais formidável? Se realmente for assim, isso pode se tornar uma vantagem para nós. Kun disse com um sorriso. Somos mercadores. Mercadores não são nobres e não podemos nos intrometer em seus negócios. Mas isso não significa que nós, mercadores, não podemos investir nesses nobres. Quando apresentado a um nobre que vale a pena investir, devemos investir nele. No dia em que ele se levantar, nós também nos levantaremos com ele. Este é o limite mais alto de um mercador. Laura assentiu com a cabeça. Vovô Kun, você acha que o Sr. Zhao Ai é uma pessoa que vale a pena investir? Devemos dar benefícios ao Sr. Zhao Ai e tratamento preferencial? Talvez dar-lhe subsídio. Kun balançou a cabeça. Não faça essas coisas. Embora tenhamos contato exclusivo com o Sr. Zhao Ai, ele é uma pessoa respeitável e muito forte. Em outras palavras, ele é provavelmente muito arrogante. Ele não vai gostar de receber de nós subsídio como se estivéssemos dando a ele apostilas. Se fizermos isso, isso apenas o fará se sentir repulsivo em nossa relação. Neste momento, devemos trabalhar com ele como um parceiro normal. Isso seria o mais útil. Mas se ele pedir assistência, então ajudaremos em seus assuntos. Devemos nos gerenciar de forma atraente. Por exemplo, procurando fábricas de processamento de carne. Eu acho que esse assunto deveria ser colocado em nossa agenda. Laura assentiu com a cabeça. Amanhã, iremos à Montanha de Pedra. Perguntaremos ao Sr. Zhao Ai sobre seu rendimento de coelhos de olhos azuis. Então, faremos contato com uma fábrica de processamentos de carne. Kun assentiu com a cabeça. Sim. Primeiro devemos entender o rendimento de coelhos de olhos azuis do Sr. Zhao Ai, então combine isso com uma fábrica de processamentos adequada. Isso também será uma vantagem para o Sr. Zhao Ai. Laura assentiu e virou-se para olhar para o céu pela janela enquanto murmurava, espero que seja uma oportunidade. Eu não me importo com o clã Marquei e com o trono imperial. No futuro, não vou me transformar em um presente para ser embalado e negociado por companheiros da minha família. Laura completou 18 anos este ano. Embora não seja tão fortemente praticado dentro do clã Marquei, no continente todas as famílias respeitadas usam o casamento para consolidar a influência e o poder. Isso tem sido praticado há vários milhares de anos e ainda está em uso. Casamento. Uma técnica podre usada e explorada. Mesmo algumas famílias respeitadas usam. Sob o disfarce de benefícios, uma pessoa casa, e é tratado igual ao lixo. Mesmo com isso, é preciso reconhecer que, quando duas famílias cooperam,
O casamento pode realmente desempenhar algum papel, tornando as duas famílias harmoniosas. Laura é um objeto do clã Markey. Embora seu talento comercial seja muito alto, sua posição dentro da família é muito fraca. Agora, Laura tinha 18 anos, e acredita-se que o clã Markey vai casá-la com alguém em breve. Este é um assunto repulsivo para ela. Laura quer que sua família a reconheça como pessoa e não como um objeto para ser usado no casamento, mas ela entendia que só se ela se tornando mais forte ela conseguiria isso. Com um poder formidável, as pessoas da família não ousariam casá-la com ninguém. Só então ela poderia controlar seu próprio destino. Kun entendia os pensamentos de Laura. Laura queria fazer grandes conquistas nos negócios, mas não tinha meios nem apoio. Não havia bons fornecedores no clã Markey, nenhum bom parceiro, nenhum forte aliado. Esses fatores enrijeceram seu progresso. Mesmo que Laura seja inteligente, era impossível que ela se expandisse sozinha. Mas a aparição de Zhao foi uma oportunidade para mudar as coisas. Uma oportunidade para Laura ganhar força. Enquanto aproveitarem essa oportunidade, o clã Markey teria dificuldade em controlá-los no futuro. Embora tenha sido dito que o pai de Laura estava ausente, ele ama Laura. Para Karen, Laura completando 18 anos não a transformou em um objeto de casamento. Ele não concordou com a família porque ele acredita que a felicidade de Laura era algo a ser escolhido por ela. Administrando um pequeno lugar no Ducado de Purcell, Karen não pôde receber nenhum tipo de ajuda ou apoio do clã Markey. Naturalmente, ele não tinha autoridade para determinar o destino de Laura. Eles precisavam de força. Uma força formidável. Para chefes de clãs e famílias respeitadas, em comparação com o benefício da família, a felicidade de um indivíduo é tão boa quanto um peido. Viver em outro mundo. Capítulo 128. Zhao Ai não sabia sobre a caravana enviada por Laura no segundo dia. Então ele mandou Gren correndo para a cidade casa com 1000 moedas de ouro. Ao contrário da última vez em que Gren foi a pé, ele agora estava montando em um gnu escamado. Qualquer um que olhasse para a estrada que levava para a montanha de pedra ficaria surpreso, porque a maioria das pessoas montaria pelo menos em uma besta mágica de segundo nível acima, por exemplo, um cavalo de fogo ou um cavalo perseguição de vento e assim por diante. O gnu escamado é a besta doméstica mais usada no continente entre as pessoas comuns e até mesmo nobres com pouco poder, mas não é adequado para cavalgar, já que é apenas lento. No entanto, o exército utilizava para todos os fins práticos, embora não possa ser usado na guerra, mas é muito eficaz no transporte de grãos e forragem, e também pode ser usado para arrastar carroças. Além disso, quando necessário, pode ser abatido para fornecer carne. Apesar do gosto, eles podem conseguir muita carne, e deixar as pessoas cheias, já que o gnu escamado é barato. No entanto, para os magos não era tão raro, pois a maioria era rigorosa quanto ao status e deixará seus subordinados montados em bestas de baixo nível. Mas, Zhao Ai tinha uma razão por trás disso. Ele queria divulgar o seu gnu escamado, porque ele sofreu a melhoria do espaço e tornou-se mais rápido, mais violento e sua resistência foi aumentada, o que o tornou um bom cavalo de guerra. A questão de tais ações foi por causa da enorme demanda sobre o gnu escamado. Embora o preço não seja tão alto, ele ainda não precisa se preocupar com os clientes, e portanto, seu pasto irá desencadear benefícios. Mesmo ainda os gnus escamados têm suas vantagens e desvantagens. Ele só gerará lucro se o pedido for grande. Então ele só pode confiar nos comerciantes e no exército. Demorou um pouco menos de 2 dias para chegar à cidade casa por causa de sua montaria. A estrada era pacífica, especialmente depois da última batalha em que Zhao Ai mostrou sua eficiência de batalha. Ninguém se atreveu a causar-lhe qualquer conflito. Depois que o gnu escamado sofreu a mudança no espaço, não há como compará-lo com os comuns. É o que Zhao Ai queria provar para Laura. Ela é a única pessoa com quem ele pode cooperar, e se ele quiser ter sucesso em seus planos de pastagem ele tem que depender de Laura e da influência da família Markey. As relações pessoais desempenham um papel muito importante nos negócios.
através da força das circunstâncias. Zhao Ai se viu banido, e a família Buda tornou-se o inimigo público do Império Aksu. Se de alguma forma suas identidades fossem reveladas, eles teriam uma morte horrível. Embora ele seja agora conhecido como um mago negro, isso fará com que ele poupe muitos problemas, mas as pessoas acabarão tendo medo de se aproximar dele. Então, na maioria dos mercantes evitarão a cooperação com o mago negro. Antes que Graham pudesse entrar na cidade-casa, ele parou de repente. Na frente dele havia uma carruagem que ele reconheceu. Era a carruagem de Laura. Ele não fez nada além de olhar fixamente após algumas respirações de tempo. Ele se aproximou de Sérgio e disse: Olá, eu sou o seguidor de jovem mestre Zhao Ai. Por favor, dê à senhorita Laura meus cumprimentos. Para surpresa de Sérgio, Graham estava envolto em uma armadura e um capacete escondendo seu rosto. Ele parecia um guerreiro nobre. Ele não atreveu a ser rude com ele. Em vez ele lhe deu um leve sorriso e respondeu: Olá, por favor, permita-me apresentar um relatório à senhorita Laura. Ele virou-se e bateu na porta dizendo: Senhorita Laura, o guerreiro do senhor Zhao Ai está na frente dando-lhe seus cumprimentos. Laura ficou chocada no início, mas ela abriu a porta e caminhou em direção a Graham com um sorriso no rosto. Então disse: Que assunto trouxe o senhor para a cidade-casa? Graham respondeu com um tom respeitoso: Nós estamos nos preparando para instalar a máquina de prensa de óleo, mas não temos barris suficientes para encher. Também não temos algumas ferramentas. Por isso o jovem mestre Zhao Ai me enviou para cuidar desse assunto. Laura, mantendo seu sorriso, disse: Você não tem que desperdiçar seu tempo nisso. Eu vou mandar algumas pessoas para organizar isso para você. Você vê que eu estava indo para a mansão da Montanha de Pedra para ver o senhor Zhao Ai. Posso pedir-lhe para vir junto comigo? Graham olhou surpreso, porque a senhorita Laura deveria visitar o jovem mestre. Ele pensou, então assentiu e disse: Temo que meu cavalo não consiga acompanhar seus cavalos. Isso não é um problema. Ela virou-se para Sérgio e disse: Leve o cavalo do cavalheiro de volta, então lhe forneça um cavalo perseguição de vento, imediatamente. Graham assentiu respeitosamente e pulou em sua nova montaria, quando de repente Laura disse: Vamos embora então. Desta vez ela não estava indo para a montanha em sua carruagem, mas, sim, seguiu com uma caravana inteira. Ela queria voltar com o rabanete o mais rápido possível. É por isso que a besta mágica não era um gnu escamado, mas em vez disso, uma besta mágica de segundo nível que se parecia com um inseto. Parecia uma versão ampliada de um centopeia. Esta besta era do elemento terra, o que significa que tem muito mais poder do que outras bestas, e também era mais rápida. Mesmo que essa besta parecia com um inseto e pareça agressiva, na verdade, ela tinha um ar de docilidade. A maioria das facções a usa para arrastar carroças somente se for urgente, mas apenas facções ricas podem pagar, uma vez que seu apetite era muito grande e requer uma grande quantia de dinheiro para mantê-las. Laura foi pressionada pela alta demanda sobre o rabanete, até mesmo alguns nobres fizeram perguntas sobre o rabanete misterioso. Portanto, em vez disso, ela escolheu uma besta parecido com um inseto para arrastar as carroças em vez do gnu escamado, que levaria 4 dias para chegar à montanha de pedra. Então, apenas isso. A besta parecida com um inseto é muito mais poderosa do que o gnu escamado e pode arrastar 10.000 jin em vez de 5.000 jin. Graham notou a caravana cheia de insetos e rapidamente chegou à conclusão de que ela queria mais rabanetes. Além disso, o cavalo que Graham estava pilotando não era barato, então se Laura não o pegasse de volta, eles seriam capazes de reproduzi-lo e melhorá-lo. Além disso, Graham estava feliz, não por causa das exigências dos rabanetes, mas por causa de sua nova montaria. O pasto de Zhao Ai pode reproduzir animais mesmo se o pai for um macho. É quase como clonagem. Então, para a esperança de Graham, eles serão capazes de criar mais cavalos perseguição de vento no pasto. Viver em outro mundo. Capítulo 129. Graham nunca fez contato com videogames, então ele não sabe sobre o mundo digital. O espaço de Zhao Ai era baseado em um jogo totalmente estranho para ele.
Mas, para Zhao Ai, o sistema não tinha nada de errado no lado da lavoura, e as bestas criadas dentro do pasto não têm a diferença de sexos. O mais estranho para Green era que, dentro do espaço, o animal macho pode dar à luz. Em outras palavras, o sistema reprodutor do pasto é a clonagem. Naturalmente, estes são os pensamentos de Zhao Ai, já que Green nunca ouviu falar de algo chamado clone. Para grande surpresa de Green, eles chegaram ao sopé da colina em apenas meio-dia de viagem, o que o fez suspirar pela diferença. Mesmo que o gnu escamado estiver melhorado, ainda não pode se comparar a um cavalo perseguição de vento, que já nasceu superior. Embora Laura estivesse trazendo uma grande caravana, a população não era tão grande, fora os motoristas das carroças, não tinha mais ninguém. E, além disso, Kun não estava em lugar nenhum. Ela sabia que Zhao Ai tinha uma pilha grande de mortos-vivos que pode ajudar no carregamento da mercadoria. Uma vez dentro do pátio, sua carruagem parou, quando de repente Zhao Ai, seguido por Meg e Merine, veio cumprimentá-la. A resposta de Laura não foi lenta. Ela pulou da carruagem, se curvou e disse: "Vir me receber na carruagem é muito educado da parte do Sr. Zhao Ai. Senhorita Laura, agora você é minha anfitriã de ouro. Como posso negligenciá-la?" Zhao Ai mostrou um sorriso leve e respondeu, enquanto direcionava para ela se sentar na sala de estar no quintal: "Então, a senhorita Laura está aqui para o assunto sobre o rabanete mágico." Ele disse: "Parece que você já adivinhou a razão por trás da minha visita hoje. Isso é porque estou muito confiante em meu rabanete mágico." Ele então acrescentou: "Mas nunca pensei que meus produtos fossem muito populares." Ela não escondeu a situação na cidade-casa. Zhao Ai ficou chocado com o efeito do rabanete mágico e disse: "O rabanete mágico tem esse uso. Eu nunca pensei sobre isso antes. Talvez sejam os arranjos da senhorita Laura." Laura sacudiu a cabeça apressadamente e respondeu: "Você não acha que se fizéssemos isso, então isso não arruinaria nossa publicidade?" A senhorita Laura não deveria ficar com raiva. Zhao Ai tinha um olhar espantado em seu rosto. "Eu só senti que esta questão é apenas inconcebível. Como pode esta situação ser possível? Tenho certeza que a qualidade do meu rabanete mágico é alta, mas isso não é estranho. Alguns podem considerá-lo como uma droga que afetará negativamente seus negócios. Pode não ser o caso. Os seus rabanetes mágicos são de qualidade superior e, além disso, vou tê-los separados dos comuns à venda, por isso não será um grande problema." Zhao Ai rapidamente entendeu seu objetivo. Esses rabanetes serão uma marca registrada, fazendo uma marca definitivamente disparar as vendas, o que irá gerar lucros enormes para ambos os lados. Então ele lentamente acariciou a própria testa e gentilmente disse: "Mas meus rabanetes mágicos deveriam ter outro nome. Que tipo de nome eles deveriam ter?" Laura não pôde deixar de olhar de volta. Ela entendeu o significado das palavras de Zhao Ai, e só podia ficar pasma em segredo. Pela sua estimativa, Zhao Ai rapidamente pensou sobre esse ponto e mudou o nome dos rabanetes mágicos, para que as pessoas pudessem diferenciar entre os seus produtos dos outros, e as pessoas vão lembrar rapidamente de sua marca registrada. Ela deu um sorriso forçado e disse: "Você é realmente feroz. Se você fizer negócios dessa maneira, eu não vou nem ter comida para comer." Zhao Ai, por outro lado, mostrou um leve sorriso e respondeu: "A senhorita Laura é muito educada. É verdade que eu posso ter alguns truques na manga, mas falando de negócios, quantos rabanetes a senhorita Laura quer?" Ela se sentiu um pouco irritada, mas conseguiu apenas manter um sorriso. "Eu estou pensando em comprar 200 mil yen por mês, mas não tenho certeza se os produtos do Sr. Zhao Ai são suficientes." "Fique tranquila, a quantidade não é um problema. Eu posso fornecer a você até 400 mil yen por mês. Eu também posso garantir a alta qualidade," disse ele. Zhao Ai deixou claro seu ponto de vista, o que permitiu que Laura carregasse uma boa impressão sobre seu poder. Ela não conseguia parar de pensar sobre a técnica que o mago negro na frente dela está usando para conseguir tantos rabanetes. Mas, ela estava preocupada com um pequeno detalhe.
porque o rabanete é um vegetal sazonal e Laura duvidava que ele pudesse fornecer-lhe produtos suficientes durante o verão. Tem certeza de que você pode me fornecer o suficiente de rabanetes ao longo do ano? Embora Zawai fosse um otaku, ficou claro para ele que os rabanetes só crescem em épocas específicas, mas ele tinha o poder do armazém espacial. Ele não tinha nada para se preocupar. Como eu disse antes, posso fornecer-lhe o suficiente mensalmente mesmo nos meses de verão, e também posso garantir a qualidade e o sabor suculento dos vegetais, disse ele. Depois de escutar suas palavras, Laura só pôde suspirar de alívio. Ela sabia bem, como uma gerente de uma companhia, que preservar vegetais pode ser arriscado, mas se for feito da maneira certa, pode preservar os rabanetes por vários meses. Na preservação de vegetais durante o inverno para vendê-los no verão, naturalmente o preço aumenta quando é a estação mais quente. Embora os produtos conservados não apodreçam, eles perderão o sabor e o efeito de um novo. Por essas razões, Laura nunca preservou rabanetes no verão, temendo que ela arruinasse a imagem de sua loja. Mas vendo Zawai cheio de confiança, ela pensou que ele tinha um ambiente de plantio adequado em todas as estações. Ela não podia deixar de especular sobre as terras e o território de Zawai, mas ela sabia bem que tinha que guardar esse pensamento para si mesma. Além disso, tinha certeza de que ele não a enganaria em questões de negócios. Para Zawai, ele não podia ter certeza do que ela estava pensando, mas ele estava muito feliz para pensar nisso. Mesmo que 200.000 não conseguissem 10.000 moedas de ouro, ele tinha certeza que se ele combinasse isso com a produção de óleo, ele pode ultrapassar esse valor facilmente. Além disso, Laura sabia que Zawai não iria enganá-la na questão de seus próprios produtos, mas ainda havia um problema: qualidade. Quantos coelhos de olhos azuis o Sr. Zawai pode produzir em um mês? Isso nos ajudará muito a procurar possíveis compradores. Ela perguntou diretamente. Viver em outro mundo. Capítulo 130. Esta é uma boa notícia, especialmente para Zawai, considerando o território sob seu controle. Alguns podem pensar nisso como sendo insuficiente, mas com o ouro fluindo para ele, certamente o fez feliz. Além disso, de acordo com seus cálculos, ele pode produzir 10.000 coelhos de olhos azuis por mês, considerando que leva pelo menos 3 dias para um coelho recém-nascido atingir a maturidade dentro do pasto. E isso não foi tudo. Se 10.000 coelhos de olhos azuis não for suficiente, então combinado com os animais criados no pasto com aqueles que cresceram no túnel da mina irá definitivamente impulsionar o resultado. Por isso ele fez tantos preparativos no alcance da montanha. Mas ele não aumentou suas expectativas. Ele se virou para Laura. Com a minha fazenda eu posso produzir 8.000 coelhos de olhos azuis por mês no máximo. Ele não revelou o total de 10.000 coelhos, porque ele quer poupar alguns para se certificar de que nenhum problema ocorra. Além disso, ele estava certo de que a qualidade dos seus coelhos é muito superior à dos coelhos normais. Laura ficou chocada. Em comparação com outras grandes empresas, 8.000 coelhos de olhos azuis não são altos. Ela se tranquilizou com o fato de que ele acabou de abrir o pasto e disse: por favor, tenho certeza que farei o meu melhor para encontrar um comprador, mas não tenho certeza se você tem algum pedido especial. Zawai assentiu com a cabeça. É verdade que eu não desejo vender as peles dos coelhos. Além disso, em 2 meses, eu também precisarei para processá-las para fazer roupas de couro. Você poderia por favor me ajudar com isso? Seu pedido foi como água fria espirrada contra ela, porque ela sabia bem que uma parte da renda da fábrica de processamento de carne vinha da pele dos animais que eles abatiam. Cumprindo tal necessidade será difícil de fazer. Zawai notou sua expressão e rapidamente acrescentou: e naturalmente isso só custará o preço de 5.000 coelhos e os outros 3.000 podem ser considerados como taxa por me deixar ter a pele do coelho. Ela ainda ficou surpresa quando respondeu: Senhor Zawai, então isso não será um problema, mas vai resultar com você sofrendo perdas. Zawai sorriu: é verdade, mas se nos primeiros 3 meses, nós produzirmos 15.000 peles de coelhos, além disso,
A roupa de couro é realmente útil para mim, em qualquer caso, e irá minimizar minha perda. Laura respondeu, então está resolvido. Vou discutir isso com pessoas dispostas a levar o coelho de olhos azuis. Quando você será capaz de produzir os coelhos? O sorriso de Zhao Ai cresceu mais. Em 10 dias um lote de 3.000 coelhos de olhos azuis estará pronto. Os outros 5.000 serão fornecidos no final de mês. Parece que seu pasto está se expandindo muito rápido. Bom, contanto que eu tenha notícias, eu informarei o senhor. Zhao Ai foi cortês quando disse, tudo isso será graças ao trabalho duro da senhorita Laura. Você deve retornar com vários peixes de fogo, mesmo que a produção em massa seja bastante trabalhosa. Dar alguns não vai doer. Laura mostrou um sorriso tímido. Você é muito educado. Da última vez que ela veio aqui, ficou chocada com a densa vala cheia de peixe de fogo. Ela sabia que estes companheiros só crescem sazonalmente e seus preços são muito mais altos. Comparado com a sua ajuda, estes peixes não valem nada. Laura perguntou com um tom curioso, Senhor Zhao Ai, posso perguntar como está indo sua plantação de óleo? Ah, quão imprudente de minha parte, inesperadamente eu não preparei os barris, então eu tive que atrasar a produção. Tentando ganhar seu favor, Laura disse, não se preocupe, em 2 dias minha caravana vai chegar e vai entregar o que você precisa. Ele sabia bem de suas intenções, mas decidiu despertar ainda mais sua curiosidade. Não há necessidade de tais ações. Quando chegar o momento eu vou enviar várias bestas mágicas gnus sem escamas para a cidade casa para atender minhas necessidades e trazer de volta mais sementes. Ela ficou surpresa quando respondeu, eu nunca pensei que o Sr. Zhao também produzisse vegetais mágicos. Se for assim, ficarei feliz em vendê-los ao povo da cidade casa. Originalmente Green foi enviado para a cidade casa para comprar sementes de vegetais. Mas dado a intensidade das circunstâncias, ele acabou voltando com Laura. Inicialmente, a missão de Green era trazer de volta o máximo de vegetais mágicos de primeiro nível, comparado ao rabanete mágico. Estes vegetais estão no limite entre um vegetal mágico e um comum. A maioria dos vegetais normais são comuns, os restantes são vegetais mágicos. A raridade de tais vegetais depende do ambiente preciso para plantar. E é por isso que as pessoas comuns não recebem muito deles. Mas, os nobres não podiam tolerar a competição com os agricultores comuns e, assim, limitavam o acesso a sementes mágicas. Mas, de repente, surgiu a ideia na mente de Zhao Ai, considerando o status de Laura. Ele poderia adquirir uma variedade de sementes facilmente. Então ele disse, eu vou incomodá-la mais desta vez, senhorita Laura. Como você vê, eu preciso de ajuda com a minha fazenda. Este problema parece ser bastante simples, mas na realidade não é. É muito difícil adquirir sementes de plantas mágicas. Você poderia me fornecer uma variedade de sementes dessas plantas? Os custos da compra serão totalmente cobertos por mim. Laura ficou chocada. Muitas pessoas estavam ansiosas para ter sementes de plantas mágicas, especialmente alquimistas e professores de elixir, já que a maioria deles tem seus próprios jardins botânicos. Mas esse não é o caso para os magos negros. Até mesmo magos comuns não fazem grande uso dessas plantas. Lentamente ela começou a duvidar da identidade de Zhao Ai como um mago negro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.